Por uma cidade com mais lazer e menos consumo, O Monstro da Porta da Frente do coletivo Adigna mostra com diversão e inteligência que é possível falar de cidadania com as crianças no teatro. Por mais que eu já tenha 30 anos de atividade profissional como crítico de teatro para crianças e jovens, eu ainda vibro muito quando um texto novo me surpreende, quando um autor aborda questões sobre a infância de formas inusitadas, inesperadas. Por exemplo, olhem como começa a peça O Monstro da Porta da Frente do coletivo Adigna, em cartaz no Sesc Bom Retiro, em São Paulo, com texto de Victor Novoa. Quando eu era criança, eu não gostava de fechar um livro. Mesmo que eu não estivesse lendo naquele momento, enquanto o livro estivesse aberto, eu tinha a sensação de que eu estava vivendo naquela história, que eu me aventurava, me emocionava com aqueles personagens. Mas quando ele se fechava, eu ficava sozinha do lado de fora da história. Deixar sempre o livro aberto, porque quando ele está fechado, nós, seus leitores, ficamos para fora da história. Não é bonito demais? Não sei você, mas eu já fiz e já ouvi 1000 declarações de amor aos livros em minha vida. Só que dessa forma foi a primeira vez. Gostar tanto da leitura a ponto de não querer sair dali de dentro do livro enquanto ele não acabar. E mantê-lo aberto. A peça segue essa tese. Tudo o que se fecha deixa alguém para o lado de fora. Uma porta, uma janela, os olhos, um livro. A importância de mantermos abertas as coisas que a gente mais ama. Essa introdução, declarada na boca de cena pela atriz protagonista, desemboca na trama principal escolhida pelo dramaturgo Victor Novoa. Uma menina luta no seu bairro para que os adultos reabram as portas de um cinema de rua que foi fechado há anos e agora pode virar loja. Deixem abertos os antigos cinemas de rua, porque eles têm história, eles têm vida, eles fazem parte da organicidade de um bairro, da pulsação de uma comunidade. É brilhante trazer temas assim para o teatro dito infanto-juvenil. Despertar nas crianças o significado de cidadania. Como isso é importante. Mostrar a elas, com um enredo divertido, vivo e envolvente, que se quiserem elas podem interferir no bairro onde moram e que elas têm o direito de questionar o uso dos territórios urbanos. O convívio sociocultural em nossos arredores, em nossas vizinhanças, precisa ser estimulado nas crianças, porque isso será decisivo na forma como vão conduzir sua vida adulta. Tudo isso que acabei de falar sobre cidadania aparece claramente em O Monstro da Porta da Frente, e da melhor forma possível, ou seja, não de um jeito discursivo, não como pregação, dedo em riste, lição de moral. Ao contrário, tudo está contido na ação da peça, na trama criada, nos diálogos potentes dos personagens, na força da cenografia, nas brincadeiras com a trilha, enfim, nos voos de imaginação do autor, do diretor Kiko Marques e de toda a equipe. Mas preciso dizer mais alguma coisa sobre esse início da peça. Existe um risco ao se começar um espetáculo olhando nos olhos das crianças e fazendo a elas perguntas diretas, esperando as respostas, estimulando a participação assim logo de cara, logo no começo. É como se os atores ligassem a tecla on da plateia e depois não conseguissem mais desligar as crianças pelo restante do tempo. Na sessão em que fui domingo, terminada essa introdução interativa da atriz, as crianças seguiram ainda por um tempo falando fora de hora, tentando conversar com o elenco, gritando de forma saliente e inoportuna.
Existe um limite entre o que se considera esperado, desejado, espontâneo e o que já beira a inconveniência, a falta de educação. Eu estava lá e ouvi. Um menino maiorzinho ainda teve a manha de repreender a atriz, mais ou menos assim: tia, então pare de falar e começa logo a peça. Pois é, mexe com quem está quietinho e depois aguenta. Um elenco menos experiente teria perdido o controle, a concentração, o ritmo, o jogo de cintura. Todos nós que frequentamos bastante as plateias de teatro infantil sabemos como é fácil que isso aconteça num espetáculo de proposta interativa. Veja bem, não estou pregando a repressão. Não desejamos plateias apáticas. O fato é que cidadania, afinal o tema do espetáculo, é também saber se comportar em público e como público, dentro de uma sala de espetáculos. E quando eu digo saber se comportar, não significa não participar. Significa reconhecer desde criança até onde a sua participação ultrapassa os limites do suportável e vira incômodo, até bagunça. Já que escolheu esse jeito brechtiano de começar seu espetáculo, imagino que a companhia Adigna, ao longo das temporadas da peça, ainda venha a enfrentar muito frequentemente esse tipo de situação que ameaça o controle do elenco. Senti, no dia em que eu fui, porém, que os atores vão dar conta. Tem cacife, tem impulso. E mais do que tudo, tem talento. E nada derrota o talento. Não há intempéries de público, por assim dizer, capazes de obstruir um espetáculo competente, bem escrito, bem dirigido, bem interpretado. As crianças gritam o quanto for, até que a criatividade no palco fale mais alto do que elas. E o que o monstro da porta da frente mais tem é criatividade. A toda prova. O elenco, Ana Vitória Bella, Caio Marinho, Luiz Mármora e Helena Cardoso, é muito bom. Cantam bem, além das atuações seguras e impactantes. Helena Cardoso, a protagonista Laurinha, está sensacional. De comédia, de aventura, de romance de comédia. E o melhor de tudo, a gente vai passar um filme que a gente mesmo inventou e fez. Agora percebeu? Uma garota irrequieta, vivaz, perspicaz. Palavra que, aliás, o autor não teve medo de usar. Seus filhos vão sair da peça também sabendo usar a palavra perspicaz. E isso não é pouco. Em nenhum momento Helena cai no estereótipo ou faz voz forçada de criança. Não precisa. Sua interpretação de uma garota entra para a minha galeria das melhores que eu já vi em 30 anos. Luiz Mármora, como o luminoso Lanterninha, além de outras participações menores, desfila carisma e ternura na medida certa, fazendo os adultos se enternecerem por uma figura que evoca tantas memórias boas e brinca o tempo todo com títulos de filmes. Minha Nossa Senhora da Terra em Transe! Que pesadelo! O senhor Lanterninha, como ele veio diretamente do século passado, usa termos antigos. E esse cuidado com a linguagem é outro dos trunfos do espetáculo. Um verdadeiro borogodó que promete agitar os dias e noites do nosso bairro. Ei, não marque toca! Traga toda a patota, o seu tipão ou o seu broto. Borogodó, marcar toca, patota, tipão, broto. Delícia vai ser conversar depois da peça com seus filhos ou com seus alunos sobre esse vocabulário de época, tentando substituí-lo por palavras de hoje que dizem a mesma coisa. Quero comentar aqui também como achei no mínimo curiosa a forma como a peça retrata essa geração de crianças obstinadas por smartphones. Cara, você não sabe nada! Vem ver! Olha esse aplicativo que eu te falei. Aqui, ó. Filtro 395. A menina protagonista não entende no início por que a amiguinha só pensa em brincar com o celular e não aceita o convite para se divertir de um jeito mais dinâmico, mais físico, mais vivo, menos virtual. Em seguida, Laurinha também se rende, ela própria, ao celular,
mas usando-o como instrumento ou ferramenta para a realização de um filme. Um filme que pretende denunciar o descaso dos adultos com a transformação do cinema em loja. Essa discussão de como e quanto as crianças podem usar um smartphone perpassa o enredo da peça de forma sutil e inteligente. Você vai se divertir de quebra vendo como o velho lanterninha reage ao ser apresentado para um smartphone. Outra diversão garantida é ver como se dão as conversas entre a dupla de vilões, o compasso e o descompassado. É sempre o mesmo padrão de diálogo. Um fala uma coisa, o outro diz que discorda, mas acaba defendendo o mesmo, só que sem perceber. Eu é que acho que está praticamente pronta a nossa loja. Não. Já eu acho que está praticamente pronta a nossa loja. Os dois se repetem, se copiam, pensando que estão discordando um do outro. Essa jogada da dramaturgia, apesar de não ser nenhuma descoberta da pólvora, é sempre merecedora de aplausos pela inteligência de saber usar o recurso da repetição de forma divertida, enfática, conquistando a empatia das crianças. Na ficha técnica há um crédito para a direção de arte, e quem assina é Eliseu Vaide. Pois se prepare para ver em cena as maravilhas que ele criou para representar os estabelecimentos comerciais do bairro, fechados um a um por conta da especulação imobiliária. A sapataria, o salão de beleza, o carrinho do pipoqueiro, o ateliê da costureira, a doceria. Um encanto de cenografia que culmina com a maquete iluminada da antiga sala de cinema. Quando acaba a peça, dá até vontade de, se fosse possível, entrar no espaço cênico e ficar ali bem de perto, com tantas delicadezas no cenário. O Monstro da Porta da Frente, de A Digna Companhia, é um dos orgulhos da atual temporada teatral paulistana após 2 anos de pandemia, após essa recente liberação na cidade das regras sanitárias de distanciamento. É o teatro voltando com força, homenageando o cinema, condenando a usura e o consumismo desenfreado, alertando as novas gerações para a preservação do patrimônio histórico e artístico de uma cidade, desfilando no palco exemplos de ética e respeito. Tudo isso de forma fantasiosa e divertida, ou seja, sem esquecer que teatro é arte, é diversão, é fantasia, é entretenimento e por isso não precisa ser chato, nem catequético. Venha! Vai ser um estou! Que bom que você chegou até o final do nosso vídeo. Vou ficar muito agradecido ao receber o seu gostei, ler seu comentário e ver você inscrito neste canal. Obrigado!